E a coisa tá feia para o ministro Alexandre de Moraes. Donald Trump acelera punições contra o ministro do STF, enquanto Eduardo Bolsonaro já é considerado condenado aqui no Brasil. Já está condenado e isso aí já foi declarado mesmo por ministros do STF. Que no Brasil é assim, né? Durante as investigações, o ministro ou ministros, que eu vou mostrar aqui para vocês, já falaram que Eduardo Bolsonaro será condenado. É mole? Mas primeiro, vamos falar sobre isso aqui, porque é notícia boa, né? Vamos começar com notícia boa. Aliados de Bolsonaro esperam sanção de Trump a Moraes em 10 dias, segundo a Folha de São Paulo. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem contato direto com o presidente americano, já está fazendo levantamento, expectativa muito grande referente a essas sanções que podem vir a acontecer nos próximos dias, não só contra Alexandre de Moraes, mas contra outros ministros do STF, Procurador-Geral da República também, tem delegado da Polícia Federal no meio, já ouvi falar até de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, não sei, a gente vai ter que aguardar. A lei Magnitsky, que deve ser aplicada, né? Ela que é uma lei aplicada pelo presidente dos Estados Unidos com aprovação do Congresso Nacional. O Donald Trump tem maioria no Congresso americano, então ele tem facilidade para aprovar isso aí, e é para aquelas autoridades internacionais envolvidas com corrupção ou graves violações aos direitos humanos. Então, Moraes vai ser punido por essa lei dura, viu? É dura porque não é, como a imprensa divulga aí, só com punição de não ter bens ou movimentar conta bancária nos Estados Unidos, não. Vai interferir diretamente, inclusive, em contas bancárias ou situação financeira desses ministros ou dessas pessoas que serão punidas aqui no Brasil também, uma vez que os bancos brasileiros têm relação direta com o governo americano. Então vamos aguardar para saber aí quais serão essas punições, como que deve ser feito, para a gente não levantar falsa expectativa. Agora, que deve acontecer, deve, e quem está dizendo isso não sou eu, o próprio ministro das Relações Exteriores, né, como se fosse o ministro das Relações Exteriores, né, lá a função é outra, mas o Marco Rubio já anunciou que isso aí deve acontecer, e agora a situação piora, principalmente ao eles terem conhecimento de que Eduardo Bolsonaro está praticamente condenado. Na verdade, ele está condenado já, só não formalizaram a condenação, mas antes das investigações, o Eduardo Bolsonaro já está condenado. Isso aí piora ainda mais o atrito entre Brasil e Estados Unidos, e principalmente agiliza ainda mais essas punições que devem vir dos Estados Unidos. E o Eduardo Bolsonaro, eu digo que ele está condenado por isso aqui, ó, porque já está declarado. E a declaração vem do Globo. Os ministros do STF condenam o investigado, não é nem denunciado, tem nem processo ainda, mas ele já está condenado. Ministros do STF dão como certa punição de Eduardo Bolsonaro por ações contra Moraes. E aí eu vou descer aqui para vocês verem o absurdo. Ó. Ministros do Supremo Tribunal Federal consideram certa uma condenação de Eduardo Bolsonaro no novo inquérito que investiga o deputado federal licenciado. Agora, olha só que absurdo isso aqui. Consideram como certa a punição para um cara que está sendo investigado. Tá? Investigado. Ou seja, não tem necessidade de investigação. Eles já concluíram pela condenação. E aí você vai falar assim, mas quem? É um ministro? São 2 ministros? Não, aqui ó. Para 5 magistrados ouvidos pela coluna. As declarações que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem dado sobre a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes já evidenciou a coação contra integrantes da corte. Ou seja, 5 ministros já falaram que ele será condenado, antes mesmo de ser apurada ou de ser concluída a investigação. É assim que funciona no Brasil, então não é o que você faz, é quem faz, porque o careca do INSS até agora está tranquilo,
Alguém viu aí o STF se posicionar sobre o rombo do INSS? Alguém viu o ministro do STF falar sobre os absurdos que estão acontecendo no governo Lula? Agora, em relação ao Eduardo Bolsonaro, aí muda, né? Aí o Eduardo Bolsonaro já está condenado aqui por 5 ministros. São 11, então já está condenado, já, né? Praticamente a metade aí dos ministros já declararam a condenação. Investigação para quê? Eles julgam de acordo com a conveniência. E isso aqui está claro. E o pior, né? O pior e o mais absurdo, eles falam isso pela imprensa. Ministro dando entrevista sobre o processo já é estranho. Deixando posicionamento político e ideológico já é estranho. Agora, condenando alguém antes da investigação, aí é o cúmulo do absurdo. Realmente, eu acho que eu tenho que voltar para a faculdade, voltar para a escola, né? Eu acho que tem que voltar para a escola, nem para a faculdade, porque o que está acontecendo no Brasil são situações totalmente totalitárias vindo por parte do STF. E a gente pensar que o Congresso Nacional, principalmente o Senado Federal, que tem esse poder aí de contrabalancear, de inclusive colocar aí um pedido de impeachment em apreciação, não faz absolutamente nada e nós somos obrigados a esperar o governo americano. Olha só a situação que chegou o brasileiro. Olha só a situação que nós estamos. Esperar o governo americano tomar providências diante de abusos, de violações gravíssimas por parte de ministros do STF. É como se a gente não tivesse Congresso Nacional, é como se o voto da população não valesse absolutamente nada. Porque quem a gente elege não faz e quem não tem nenhum voto, no caso os ministros do STF, são os que estão mandando no país. Situação crítica e tende a piorar nos próximos dias, uma vez que o STF não vai recuar, a Polícia Federal deve ouvir o Bolsonaro nos próximos dias, por determinação do Moraes, vão querer ligar o Bolsonaro aí, com o Jair Bolsonaro com o filho, para querer dizer que a narrativa, né? Ele financia o filho que está nos Estados Unidos e o filho nos Estados Unidos embaraça as investigações ou as ações aqui no Brasil. Logo, por conveniência da instrução criminal, é um dos requisitos lá da prisão preventiva, eles podem decretar a prisão preventiva do Bolsonaro. A narrativa é para isso. Agora, não sei, não combinaram com muita gente, é sempre assim, né? Eles avançam com o autoritarismo, mas eu acho que no fundo eles têm um certo receio do que pode acontecer. E vai acontecer caso isso avance. Compartilha aí o vídeo, deixa a curtida e já se inscreve aí no nosso canal. Vídeos aqui todos os dias comentando as principais barbaridades do dia. Já não é nem notícias mais não, é barbaridades mesmo.